E aí, pessoal do sétimo ano, vamos falar de um tema novo agora essa semana aí, vamos falar sobre grandezas e medidas. Acredito que vocês já tenham visto isso, acho que no sexto ano, não sei. A gente vai estar uma retomada aqui, mas o ideal aqui é a gente saber como que a gente faz a conversão entre essas medidas aí. Primeiro passo é saber o que que é grandeza, né? E já falando nessa primeira videoaula aí, falando sobre medida de massa. Então vamos lá. O que é grandeza? Ao estudarmos conteúdos relacionados com a física, tá? A física tem muito a ver com a matemática, tá, gente? Muitas vezes deparamos-nos com a palavra grandeza definindo termos científicos, né? Como velocidade, aceleração, força, tempo e outros assim. Então, uma grandeza, o que é a grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas. Tem geométrica, gente, olha que interessante. As chamadas grandezas fundamentais são aquelas definidas exclusivamente por meio de um padrão físico estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como SI. Podemos entender por unidade física o padrão escolhido para a medida de uma grandeza. A gente vai ver a tabela, vai ficar mais claro para entender. A tabela a seguir traz as grandezas fundamentais definidas pelo Sistema Internacional de Unidades, então. Ok? Isso aqui não precisa decorar, isso aí é só mais para vocês entenderem o que é a grandeza, o que é uma unidade de medida e o símbolo dela. Né? Então, olha só, uma grandeza comprimento. Então, unidade de metro, a letrinha M. Massa, ok? Não peso, mas massa, gente. Quilograma, a unidade de medida, e aí kg, né? Tempo é segundos, temperatura é Kelvin, né? Isso é o sistema internacional, tá, gente? A gente usa graus centígrados para temperatura, né? Aí tem de corrente elétrica, de substância, enfim, usado muito mais na física aí do que na matemática, né? Então aqui, mais esses três primeiros aqui que a gente vai dar uma olhada, vai aprofundar um pouquinho mais, ok? Então é só para vocês entenderem aí o que é isso, né? O que é uma grandeza, ok? Então a grandeza é o cara que a gente pode, que é alguma coisa que a gente pode mensurar ou medir. A unidade de medida é o que tipo de, de que forma que eu vou medir, né, vou mensurar essa grandeza. Então tá aqui, né? O comprimento é metro, massa é quilograma e tempo por segundos, né? E aí tem as outras, dentro dessas unidades tem outras lá, como a gente vai ver aqui. Então já falando da primeira, medida de massa, ok? Então a gente vai falar da massa agora. Existem diferentes medidas de massa usadas para representar a medida, usadas para representar a medida dessa importante grandeza, né? Então as medidas mais comuns estão ligadas ao grama, né? Então a gente usa o grama como unidade aí, pelo menos no nosso país, é a unidade padrão que a gente usa aí para medidas de massa, ok? Sendo os seus múltiplos, né? Então, hectograma, o decagrama e o quilograma, os quais são utilizados em objetos de massa maior. Então, quanto maior a massa, a gente também aumenta a unidade, a gente usa múltiplos da unidade grama, ok? E depois a gente vai ver uma tabelinha como que vai ficar isso aí. Também existem submúltiplos, que é decigrama, centigrama e miligrama. São bem pequenininho aí, né? Para medir objetos que possuem massa menor, ok? Além dessas medidas de massa, também existem outras utilizadas no dia a dia aí de certos grupos, né? Como a tonelada, arroba e até o quilate. Então, mas vamos focar aqui na nossa medida de massa, a gente vai focar no grama, ok? Para a gente fazer conversão. Então, converter unidades de medidas de massa. Então, saindo de quilograma para miligrama, saindo de centigrama para ir para hectograma, como que funciona isso? Né? Então, para converter a unidade de medida, precisamos conhecer a lista das siglas. Então, ó, kg é quilograma, HG é hectograma, DAG é decagrama, o G é o grama, que a gente conhece. Esses dois aqui a gente conhece bem, ok? E esse também é o último aqui, miligrama, né? O decigrama, centigrama e miligrama. A gente vai ver agora uma tabelinha que é muito fácil de fazer essas conversões, gente. Não tem muito segredo. É só usar a tabela e correr para o abraço. Importante entender aqui, ó, o que cada um deles representa aí, né? As siglas deles para ficar mais fácil. Olha só. Então nós temos aqui no centro, temos a grama, ok? Para cima são múltiplos, para cima, para a esquerda que são os múltiplos, ok? Para a direita são os submúltiplos. Então, olha só, saindo da grama, se eu for para a esquerda, cada unidade que eu subir aqui, eu vou multiplicar, eu vou dividir por 10, ok? Para converter.
Se eu saio de grama e quero chegar aqui em quilograma, então tem que pegar a grama, dividir por 10, aí eu chego nesse aqui no decagrama, divido por 10 de novo, depois divido por 10 de novo para chegar no quilo, ok? Quero converter de gramas para quilo. Se fosse de quilo para grama, aí eu saio do quilo e vou multiplicando por 10 o valor. Multiplico por 10 aqui, eu chego nesse, multiplico por 10 de novo, multiplico por 10 de novo. Aqui de grama para miligrama também, ó, saindo da esquerda para a direita, eu vou multiplicar. Da direita para a esquerda eu vou dividir. E cada unidade eu tenho que fazer essa divisão por 10, ok? Então, qual que é a dica? Primeiro aí conta quantas vezes tem que fazer isso aqui, por exemplo. De grama para quilograma, eu tenho que dividir por 10 três vezes. Então, se eu pegar 10 vezes 10 vezes 10, dá 1.000. Então, já divido por 1.000 direto. Ok? Então, mais ou menos isso. Agora, se você preferir fazer, primeiro faz uma, depois outra, não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos aos exercícios. Tem dois exemplos aqui para ficar mais fácil da gente entender. Ó, então, a fim de realizarmos a conversão de uma unidade que está à esquerda para a outra que está à direita, multiplicamos por 10 cada unidade. Então, olha só. Então, ó, convertendo 15 gramas, ok? Para miligramas. Lembra lá, então gramas está no meio, miligrama está lá na ponta direita. Então, ó, analisar essa tabela, de grama até miligrama, tem-se 3 unidades de medida. Então, ó, sai daqui, ó, vai a decigrama, centigrama e aí chega na miligrama. Como que a gente faz? Saindo da esquerda para a direita, ó, a gente pega 15 vezes 10, vezes 10, vezes 10, ok? Então, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1.000. Então, 15 vezes 1.000, 15.000 miligramas. Simples assim, gente. Pode fazer separadinho também. Faz primeiro 15 vezes 10, depois 150 vezes 10, depois 1.500 vezes 10, vai chegar nos 15.000 também. Não tem problema, pode fazer separado cada continha. O importante é fazer a quantidade de unidades aí que teve, de unidades de medida que a gente vai pular aí até chegar na que a gente quer, ok? Então, conta a próxima, não conta a que está, conta a próxima até a que você quer chegar, ok? Beleza, então, saindo da esquerda para a direita, multiplica. Agora vamos fazer o contrário, agora vamos sair da direita para a esquerda. Então, olha só, para realizar conversões da direita para a esquerda, dividimos por 10 cada unidade de medida. Então, ó, convertendo aqui 12.000 centigramas para hectograma, né? Então vamos lá. Então olha só, basta analisar a tabela centigrama para hectograma, tem-se 4 unidades de medida. Então olha só, está saindo aqui, o centigrama passou decigrama, grama, decagrama e hectograma, ok? Aí dividiremos cada unidade por 10. Então, ó, 12.000 divide por 10, depois por 10, por 10, por 10. Ok? É a mesma coisa de dividir 12.000 por 10.000. Se eu fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 aqui, ó, juntar esses 4, né, 10 aqui, multiplicando eles, a gente vai dar 10.000. Pode fazer separadinho também, gente. A critério de vocês. O importante é fazer a conta, ok? Então, saiu da direita, foi para a esquerda, vamos dividir. Saiu da esquerda, foi para a direita, a gente vai multiplicar, ok? Então, lembra a reta numérica. Então, né, olha só, né, quanto mais para a direita aqui, o número vai diminuindo, né? A gente vai dividindo e para a esquerda a gente vai multiplicando. Guarda isso, gente. Então, a resposta aí saindo de 12.000 centigramas para 1,2 hectograma, ok? É a mesma massa, só que escrito numa unidade de medida diferente de massa aí, gente. Beleza? A gente vai parar por aqui então nessa videoaula para elas não ficarem longas, tá bom? Anotem aí as dúvidas. O PDF também já está lá junto com as coisas. E a gente já volta na próxima videoaula, a gente vai ver as outras duas unidades de medidas aí que a gente está trabalhando, ok? Obrigado e até a próxima.